paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos, meu irmão, minha irmã, você que está conosco nesse momento, com a sua família diante do Senhor, para louvá-lo, para cultuá-lo. Hoje é mais uma noite de bênção, de vida, de milagre, de cura na tua vida, amém, queridos? Eu sou a pastora Margarete, estamos aqui nos aproveitando, dos recursos da tecnologia a favor do reino do Senhor, amém, queridos? Eu quero nesse momento orar com você, amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nos colocamos diante de Ti, Senhor da glória. Deus, vem com o Teu poder, ó Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade em nosso meio. Vem com a Tua palavra, rema, Senhor, em cada coração. Senhor, ministra, Senhor, muda de lugar, Senhor, aquilo que precisa de mudança, Senhor, transforma, Senhor. Vem como seta certeira em cada coração, Pai, produzindo a mudança necessária. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Deus, pela vida de cada irmão, nesse momento de cada irmã, alcança cada um aonde se encontrar em nome de Jesus. Amém. Obrigada, papai querido. Eu quero nesse momento estar lendo com você a palavra do Senhor em Jeremias, capítulo 18, verso 6. Amém? A palavra do Senhor diz assim: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Aleluia. Lá no verso também 15 ele diz: contudo o meu povo esqueceu-se de mim, queima incenso a ídolos inúteis. Em outra versão está a vaidades. Queima incenso a vaidades, que significa fútil, algo inútil, vazio, sem valor, né? Queima incenso a ídolos inúteis que os fazem tropeçar em seus caminhos e nas antigas veredas, para que andem por desvios em estradas não aterradas. Olha o que é idolatria, olha o que é vaidade, de você idolatrar aquilo que não tem valor, aquilo que é fútil, aquilo que é inútil, ilusório. Faz com que o povo de Deus tropece no caminho verdadeiro e na antiga vereda. Na palavra do Senhor, ensinada pelos antigos profetas, ensinada pelos patriarcas, se referindo aqui a esse povo aqui, né? E trazendo para nós, para os nossos dias, né? Pela palavra do Senhor e pelo Espírito Santo de Deus, né? Então, aquele que idolatra aquilo que é vazio, que é fútil, que é inútil, que é ilusório, ele vai tropeçar no caminho do Senhor e na vereda antiga, que é o que o Senhor nos ensinou, e vai nos fazer andar em desvio em estradas não aterradas, trazendo sofrimento ao seu povo. Então, queridos, nós podemos ver aqui que Deus é soberano em nossas vidas. Nós vemos que Ele mostra aqui através de Jeremias, através ali da casa do oleiro, que como o oleiro faz com o vaso ali quando não está de conformidade, quando tem alguma fissura, quando não está perfeito, não está bem liso, ele desmancha tudo e refaz. Então ele fala que assim ele faz com o povo dele. Então muitas vezes algo acontece em nossas vidas e nós não entendemos. Nós não conseguimos compreender o porquê que determinadas adversidades acontecem em minha vida, porquê determinadas tempestades se levantam contra a minha vida. Mas existe um ditado que diz que a adversidade é uma oportunidade para presenciarmos o milagre, né? O pai da ciência, Albert Einstein, já dizia essa frase, né? Ele dizia que em toda adversidade existe uma oportunidade para nós. Nós, como cristãos, nós acrescentamos que existe uma oportunidade para presenciarmos o milagre. Amém, queridos? Então, as tempestades acontecem em nossas vidas, nós vamos ver algum tipo de tempestade, alguns tipos que aconteceram na vida dos nossos irmãos no passado. Amém, queridos? Quero ler com você Jonas, capítulo 1.
Minha Bíblia não tem índice aqui, fica difícil de encontrar, mas nós encontramos aqui. Capítulo 1, verso 1 e 2. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu à minha presença. Verso 4. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Queridos, nós vamos ver que essa tempestade aqui aconteceu pela desobediência de Jonas, né? Jonas, ele era um homem temente a Deus, seu pai também. Mas quando Deus chama Jonas ali, que ele estava nos seus afazeres diários, na sua rotina, né? E fala para ele ir até Nínive e pregar Nínive, a sua palavra, para que eles, ouvindo a palavra, tivessem oportunidade de se arrepender, para que Deus não viesse com seu juízo sobre eles. O que acontece? Jonas pensa como nós, seres humanos. Aquele povo realmente era um povo cruel, violento, era um povo mau. E Jonas, ele resolve fazer o contrário. Por quê? Porque ele pensava que, como Deus é longânimo, compassivo, é um Deus de misericórdia, Deus não, em vez de acabar de uma vez com aquele povo, queria dar uma chance para aquele povo que merecia morrer. Jonas pensava assim, como muitas vezes nós também pensamos assim. E o que Jonas fez? Ele tomou um caminho totalmente contrário a Nínive. É como se Nínive fosse para cá e ele comprou passagem no navio para Tarsis. Totalmente oposto, né? Um caminho totalmente oposto a Nínive. E nesse barco, então, nesse navio que eles estavam, navio, né? Tinha tripulação, tinha passageiros, né? Carga. Ele começa uma grande tempestade. E Jonas estava lá no porão do navio dormindo. E eles lançaram as cargas ao mar e a tempestade não passou e continuava. Um vento muito forte que compelia o navio contra aquelas ondas e realmente estava a ponto de se arrebentar, né? Mesmo eles lançando fora assim a carga, né? Então eles lançaram sorte e caiu sobre Jonas, e Jonas confessou que realmente a culpa de tudo que estava acontecendo era dele, e ele mesmo falou para então lançarem-no ao mar. E assim que ele foi lançado ao mar, a tempestade cessou, Deus enviou, né? Nós já conhecemos a história ali, né? Um grande peixe que engoliu Jonas e que o vomitou lá na cidade, nas praias de Nínive, né? Então, a gente já conhece a história que o povo ouviu a palavra, se arrependeu, o próprio rei lá lançou um decreto para que todos, nem mesmo animais, ninguém se alimentasse, todos entrassem em jejum, né? Se arrependeram e Deus não destruiu, e Jonas ficou indignado. E lá no capítulo 4, então, ele fala para Deus: Senhor, é por isso que eu não queria vir. Eu te falei quando eu estava lá na minha terra ainda, que eu sabia que ia acontecer isso, que o Senhor é compassivo, Deus amoroso, Deus de misericórdia, Deus longânimo. O Senhor ia se arrepender e não ia destruí-los. Afinal, queridos, o que eu quero trazer para você é que essa tempestade, quem atraiu na sua vida, foi o próprio Jonas, pela sua desobediência. Mas e aquelas pessoas que estavam no barco com Jonas? Eles estavam no mesmo navio que Jonas. Jonas tinha obedecido, a tempestade também tinha vindo na vida daqueles homens lá. E daí, como nós podemos nos consertar diante de Deus quando nós atraímos a tempestade para a nossa vida? Como? No caso de Jonas, foi o que ele fez, né? Ele ficou aqueles 3 dias no ventre do grande peixe, e lá ele se consertou com Deus. Ele reconheceu, né, o seu pecado, o seu erro, e se reconciliou com o Senhor. É isso que nós devemos fazer. E obedecer. É se arrepender, pedir perdão e obedecer. Amém, queridos? Obedecer. A partir do momento que Jonas obedeceu, né, as coisas mudaram.
A partir do momento que Jonas foi lançado no mar, a tempestade também cessou para aqueles homens que estavam naquele navio. E no caso, quando a tempestade vem na minha vida, mas não sou eu que atraí essa tempestade na minha vida. Eu estou inserido numa situação, né, num barco em que alguém atraiu a tempestade. Não necessariamente eu. Como que nós devemos agir nesse momento, né? Nós também devemos, então, exercitar o perdão, perdoar essa pessoa. Muitas vezes, né, no nosso barco, na nossa casa, às vezes você está passando por uma situação assim, não porque você atraiu essa tempestade, mas talvez porque um filho teu, talvez o teu marido, talvez a tua esposa, alguém atraiu essa tempestade e você está no mesmo barco, você está passando junto com essa pessoa essa tempestade. Então, nesse momento, é o momento de nós exercitarmos o perdão, conversar, orar, aconselhar, jejuar, nos colocar diante de Deus. Amém, amados? Para que essa situação cesse, né? Agora eu quero ver com você um outro tipo de tempestade também em Mateus 14. Vamos lá, Mateus 14. Aqui, Mateus 14. Do verso... Não vamos ler tudo, né, para não nos alongarmos aqui. Eu queria ler do 22 ao 32, mas vou ler alguns versos aqui. Verso 22 diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu, quero que se guarde bem essa palavra, insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Querido, se você for ler o capítulo anterior, o final do capítulo anterior, nesse mesmo capítulo, nos versos anteriores a esse que nós lemos, você vai ver que os discípulos ali haviam passado o dia com Jesus. Eles estavam ali, haviam alimentado 3.000 homens, fora mulheres e crianças. Havia acontecido a multiplicação dos pães e dos peixes. Então, o normal seria, no final de um dia assim, irmos para casa, tomar banho, descansar, jantar, né? Mas nós vemos aqui que Jesus insistiu com eles para que entrassem no barco e fossem para o outro lado. Olha só. Por que Jesus nos coloca intencionalmente em tempestades, queridos? Por quê? Porque a motivação do coração dele é ensinar você a vivenciar um milagre. Existem situações de tempestade. Existem situações de tempestade por desobediência nossa, ou porque nós estamos no barco com alguém que desobedeceu às ordens de Deus. Mas existem momentos em que Deus quer que nós vivenciamos o milagre, aprendemos a andar no sobrenatural dele. Nesse dia, os discípulos viram Jesus andar sobre as águas. Nesse dia eles viram Pedro andar sobre as águas. Nesse dia eles viram Jesus acalmar o vento.
Nesse dia eles conheceram um pouquinho mais de Jesus, do sobrenatural dele. Tudo que o Senhor faz em nossas vidas, há um propósito, queridos. Há propósito. Nada acontece por coincidência ou por acaso. Nós, que somos parte, família do Senhor, que amamos a Deus e que Ele é o Senhor, Jesus é o Senhor das nossas vidas, Ele está no comando. Nós precisamos, Jesus insistiu, Jesus tinha algo a ensinar a fazer na vida deles. Eles conheceram o sobrenatural do Senhor. Intencionalmente, Jesus sim pediu para que eles entrassem no barco e fossem para o outro lado. Porque Deus tinha muito a fazer na vida deles. Eles já tinham visto Jesus curar enfermos, paralítico andar, expulsar demônios, libertar pessoas, não é? Mas não tinham ainda visto Jesus andar por sobre as águas, e nem um discípulo, um irmão de fé deles andar por sobre as águas, queridos. Então, queridos, quando isso acontece conosco, nós precisamos nesse momento fortalecer a nossa fé. E é exatamente por isso que o Senhor nos coloca. Você é servo obediente, você está fazendo tudo que o Senhor mandou, você está trabalhando para o Senhor, inclusive. E vem essa tempestade na tua vida. O Senhor quer te ensinar, Ele quer te fortalecer, Ele quer fortalecer os músculos da tua fé. Ele quer te ensinar a viver no sobrenatural. E o que nós devemos fazer então nesse momento? Exatamente isso. Focar em Jesus. Ficar com os olhos voltados para Ele. Enquanto Pedro estava com os olhos focados em Jesus, ele estava andando por sobre as águas. No momento, a Bíblia diz que ele começou a olhar para a tempestade, ele começou a afundar. Ele ficou no mesmo nível de fé dos seus colegas que estavam ali no barco. Por quê? Porque eles também estavam olhando para a tempestade. Então, a partir do momento que Pedro começou a olhar a tempestade, ele começou a afundar, ficou no mesmo nível de fé dos demais discípulos que estavam no barco. Então, nós precisamos nos manter focados em Jesus, queridos. Não na tempestade, não na circunstância. Deus sempre está trabalhando em nossas vidas. Mesmo quando você atraiu a tempestade, Deus está trabalhando na tua vida. Quando você desobedeceu, que você vai se consertar com o Senhor. Como Jonas, lá, Nínive foi salvo do juízo de Deus. Porque Jonas foi e pregou. E Deus se compadeceu. E Deus salvou aquele povo. Realmente. E Deus usa canais, usa nós. Bem, queridos? Mas nessa situação aqui, Deus queria ensinar mais do sobrenatural. Queria ensinar eles a vivenciar o milagre. Aleluia. E é esse milagre, esse sobrenatural que está sobre a tua vida. Basta que você fique focado no Senhor. Os seus olhos estejam em Jesus e não nas circunstâncias, não nas tempestades. Amém, queridos? E nós temos outra situação lá em Atos, capítulo 27 e 28, onde Paulo, também um grande servo do Senhor, indo para Roma, né? Ele apelou para César, então estava indo para lá, né? Sob a guarda do centurião. E aquele navio sofreu naufrágio, lá tinha 276 pessoas, mas Deus já tinha falado através de um anjo, né, com Paulo, que ninguém ia se perder naquele navio. E essa tempestade fez com que o navio, houvesse o naufrágio, né, e eles foram parar em uma ilha de Malta, e lá então o povo lá foi fazer uma fogueira lá para aquecer eles, né? Deram comida, aqueceram eles. E Paulo foi ajudar a colocar alguns gravetos na fogueira.
e uma víbora que estava nesses galhos, né, nessa lenha, se enrolou no braço de Paulo, né? Então as pessoas diziam, que viram, né, isso acontecer, diziam: olha só, ele escapou do mar, do naufrágio, mas a justiça não o deixa viver. Né? Achavam que ele ia morrer logo, achavam que ele era assassino, é assassino. A justiça não o deixa viver. E passou os momentos, passou um tempo, foi passando e viram que não aconteceu nada para Paulo. Aí eles disseram: ah, ele é um Deus, porque não aconteceu nada com ele, né? Chamaram ele, né, de Deus, achavam que era uma entidade divina, né? Mas afinal, Paulo então, ali havia uma pessoa chamada de Públio, e ele era o principal da ilha, e ele convidou Paulo, né? E os que estavam com Paulo ficaram 3 dias na casa dele, e o pai de Públio estava doente, enfermo. Então Paulo foi lá, orou, né, por ele, visitou ele, orou, e ele foi curado. Então muitas pessoas daquele lugar vieram procurar Paulo, e ali Paulo orava por aquelas pessoas. Então, queridos, através de Paulo também esse naufrágio aconteceu. Nós vemos ali pessoas recebendo a palavra, pessoas sendo curadas, né? Então, o propósito de Deus acontecendo através da vida dos teus servos, dos seus servos, né? Então, por isso, nunca reclame, né, da situação que você está vivendo, da tempestade, né, das ondas enormes que se levantaram contra a tua vida, mas em tudo procure ver o agir do Senhor, amém? Você que é servo, você que é fiel, você que está vivendo a palavra do Senhor, na presença do Senhor, intimidade com o Senhor, procure discernir o que está acontecendo para acalmar o teu coração, a tua alma fica em paz. Quando nós conseguimos parar, analisar, discernir, e sempre olhando para o Senhor, você vai conseguir discernir o que o Senhor está fazendo. Amém, queridos? Deus te abençoe, fique com essa palavra no teu coração. Eu quero orar contigo nesse momento, amém? Então fique sempre focado com o Senhor, olhando para o Senhor, não desanime, que você saia sempre fortalecido em nome de Jesus, fortalecido espiritualmente, emocionalmente, você e a tua família, em toda e qualquer situação, mesmo nesse contexto que estamos vivendo agora, mundial, atual, que você possa se fortalecer no Senhor, em nome de Jesus, e viver o sobrenatural dele, amém? Deus te abençoe. Vamos orar.